Olá pessoal, então dando continuidade ao segundo exemplo do modelo combinado, né, o ajuste do plano a partir de uma nuvem de pontos 3D por laser scanner. Primeiramente aqui está a dissertação do Samir, né, então investigação laboratorial de uma abordagem estatística baseada em planos de controle aplicados ao monitoramento de estruturas com varredura laser terrestre. Né, então é uma dissertação bem recente, né, desse ano, 2020, já está disponível ali no acervo digital da UFPR, para quem quiser ter interesse, né, e estudar em mais detalhes, enfim. Aqui, rapidamente, né, é claro que a dissertação foi muito mais do que isso, né, mas para esse exemplo, esse estudo de caso que a gente fez, né, nesse ajustamento, só para a gente ter uma noção aqui, então foi feito um protótipo aqui experimental, né, um plano de controle, por assim dizer. Então, onde esse plano de madeira, né, ele tinha menos de 1 metro quadrado aqui de área, né, então aproximadamente 40 centímetros por 61. Então ele tinha ali dobradiças para um eixo de rotação, molas aqui para mais uma estabilidade, uma barra de paralaxe, né. Então a gente simulava deslocamentos, né, variando aqui na barra de paralaxe, né, e fazia a varredura, né, nessa posição de referência, né, na vertical, e aqui em diversos ângulos de inclinação diferentes, né. E aí fazia o escaneamento a laser na posição vertical, ajustava o plano, fazia a varredura laser com o plano inclinado, né, então, o deslocamento induzido pela barra de paralaxe, né, ajustava outro plano, comparava ali e ver se os dois planos eram estatisticamente diferentes, né, ou não, né, ou seja, se o nosso monitoramento, tanto com laser scanner quanto com estação total, né, conseguiria ali detectar essa diferença que houve entre os dois planos, né, aqui no ambiente laboratorial controlado, mas pensando que poderia ser aplicado, né, no monitoramento geodésico de estruturas, por exemplo, né. Então ali as varreduras nessa posição foram feitas com o laser a mais ou menos 4,70 metros, né, do nosso plano de controle experimental, e como ele é bem pequeno, né, e a distância é curta, resultou aqui que na nuvem de pontos, praticamente todos os pontos escaneados aqui na estrutura tinham ali a mesma distância, né, ao laser, né. E aqui nessa primeira simulação, uma visada aí praticamente a 90 graus, né, uma varredura praticamente frontal aí do laser para o plano de controle. Bom, aqui uma animaçãozinha bem legal que mostra a ideia, né. Então a gente vai ter uma nuvem de pontos 3D, um espaço 3D, embora esses pontos estejam todos contidos no mesmo plano, né, nesse exemplo, por exemplo, né, no protótipo de madeira aqui, devido aos erros aleatórios das observações, né, então vai ter flutuações ali, e eles não vão estar todos contidos no mesmo plano. E aí esse é o objetivo do ajustamento, né, a gente ajustar a superfície que melhor se modela, melhor se ajusta a esse meu conjunto de pontos 3D. Né, então qual que são os parâmetros desse plano, né, no espaço 3D? São aqueles coeficientes A, B e C que nós vimos lá da dedução no exemplo no quadro, né, no vídeo anterior. Então esse é o nosso objetivo, estimar esse plano, né, o plano que melhor se ajusta dentro do contexto de mínimos quadrados, né, a minha nuvem de pontos. No caso do Samir, ele trabalhou lá, né, com milhares e milhares de pontos, né, da varredura. Aqui a gente selecionou apenas 10, né, para fazer um exemplo mais simples, né, mais didático. Então a gente selecionou apenas 10 pontos dessa nuvem, e vamos ajustar então o plano que melhor se adequa aí, né, melhor se modela, enfim, a esses 10 pontos, né, pegados aleatoriamente, né, da nuvem 3D original. Bom, então vamos executar aqui o ajustamento no Silab, lembrando que vocês vão ter acesso a todo esse material depois por e-mail, né. Vamos analisar aqui, assim como no caso anterior, são várias matrizes e vetores no combinado, né, vamos ver seus valores numéricos, já que a gente no quadro ali viu uma formulação mais geral, né. Aqui a gente tem o vetor das observações y, que é basicamente as coordenadas 3D, né, x, y, z de cada um dos 10 pontos escaneados, né. Então, x, y, z primeiro ponto, x, y, z segundo ponto, assim por diante. A gente não tem controle sobre esse sistema de referência, tá? É o referencial interno, local do laser, enfim. Então a gente não sabe qual que é a origem desse referencial e qual que é a orientação desses três eixos, né. Mas, enfim, para esse problema a gente não precisa, né, dessas informações. Então, são esses valores aí
em um referencial arbitrário, né, que a gente desconhece. Origem e orientação. Matriz A, né, lembrando, né, então os parâmetros são os parâmetros A, B e C do plano, então a matriz A derivando fica as coordenadas x, y, z de cada ponto, né, x, y, z de cada ponto. Então aqui está a nossa matriz A, 10 por 3, né, 10 pontos, 3 parâmetros, A, B e C, x, y, z. A nossa matriz peso, que nesse caso ficou todas com pesos iguais, né, então pela aquela precisão nominal do equipamento, todos os pontos ali ficaram com uma precisão da ordem de 2,4 milímetros, se eu não me engano. Né? Então, fazendo o quadrado disso, a gente tem a variância, né? Invertendo, a gente tem o peso. Então, acabou restando todos os pontos ali com o mesmo peso, devido à distância praticamente igual. O laser scanner para esses 10 pontos desse exemplo. Né? Então, aqui é a nossa matriz peso, inverso das variâncias, a gente ignorou as covariâncias, né? Nosso vetor dos parâmetros iniciais x0, 1 e 1. Né? Então, lembrando, nesse exemplo, ao contrário do anterior, por exemplo, né, a gente não poderia definir o vetor nulo, porque a gente acabaria zerando todas as derivadas da matriz. Né? Então, até em caso geral do modelo combinado, se a gente vai ter produtos de parâmetros com observações, né, o ideal é que a gente tenha um vetor inicial ali, x0, que não seja um vetor nulo, né, para a gente evitar zerar essas derivadas. Né. Então, nesse exemplo, 1 e 1. Né, então, seria a solução mais simples, vamos assim dizer, após 0, 0 e 0. O vetor erro de fechamento W minúsculo, aí claro, né, é claro que os coeficientes desse plano não são necessariamente 1 e 1, 1 e 1. Né, então, aqui a gente vai ter o erro de fechamento, né, com as observações originais e com esses parâmetros iniciais que a gente definiu nas equações. Né. Então, aqui o vetor de fechamento, 10 por 1. Matriz B, né, então a matriz de derivadas em relação às observações, aí a gente viu que ela tem essa estrutura, né, como os coeficientes foram 1, 1 e 1, então a matriz B vai acabar resultando em 1, 1 e 1 na primeira equação de condição, né, que é seria as derivadas, né, em relação a x, y, z, do primeiro ponto, que ficaria 1, 1 e 1, A, B e C. Segundo ponto, x, y, z do segundo ponto, né, e assim por diante. Né, então fica 1, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1. Fica nessa estrutura aqui, né, até lá o 10º e último ponto. Né, então, 1, 1 e 1 nas últimas 3 colunas ali. A nossa matriz B, que tem dimensão 10 por 30. Né, 10 equações, 30 observações. Coordenadas x, y, z de cada ponto. E aqui está os nossos parâmetros ajustados, xa. Então, os coeficientes x, a, b e c. Né? O a relativo à coordenada x, o b relativo à coordenada y e o c relativo à coordenada z. Então, esses seriam os coeficientes desse nosso plano ajustado. E aqui os respectivos sigmas. Né? Então, aqui no caso, a gente até pode inferir, né, o coeficiente a, menos 0,04, o seu sigma, 0,004. Então, uma casa decimal a mais, né? Então, uma ordem de magnitude menor. O mesmo aqui para o coeficiente b do y, né? 0,03, 0,004, né? O seu desvio padrão. Então, os dois aqui provavelmente significativos, né? Já o z não, né? O z aqui, para esse exemplo, né? A gente está aí com um coeficiente de 0,0002, né, então lá na quarta casa decimal, e o desvio padrão na terceira casa decimal. Né, então provavelmente o coeficiente z aqui, do coeficiente c, relativo às coordenadas z dos pontos, não seria significativo nesse exemplo. Né. Claro que a gente pegou uma amostra pequena, tá, 10 pontos apenas, dando 20 pontos. Né. No caso do Samir, lá ele fez testes estatísticos, né, para testar a significância de todos os parâmetros, e com a nuvem de pontos completa, lá com 7.000 pontos, aí a gente acaba tendo um coeficiente C relativo à coordenada Z significativo também. Tá? Mas, enfim, aqui a gente sempre busca fazer uma análise crítica dos resultados do ajustamento, né, em todos os exemplos. Então, para esse exemplo específico, com essa amostra reduzida de 10 pontos, né, provavelmente a gente poderia excluir as coordenadas Z dos pontos, que a gente teria os mesmos resultados. Né, o coeficiente C, aí visualmente, né, não se mostra estatisticamente significativo, né, já que o seu valor é menor do que a sua incerteza, o seu desvio padrão, né, nesse exemplo. E aqui os resíduos em milímetros, né, já em milímetros.
Então, eles estão muito inferiores ao milímetro, né? Estão lá na segunda, terceira casa do milímetro, né? Então, no centésimo, décimo, lá no centésimo de milímetro, ou até milionésimo de milímetro. Isso foi algo que a gente verificou no ajustamento do Samir. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente tinha 7.000 pontos, né? Nesse exemplo só 10, mas enfim, com uma distância muito curta de visada, né? 4,70 metros. Então, o que aconteceu? Em uma superfície plana, de fato, ali, né? Bem definida, né? Nosso plano de controle experimental. Então, os resíduos ficaram menores que o milímetro, né? Ou seja, ficaram melhores do que a precisão esperada ali, que era de 2,4 milímetros, algo, né? 2 minutos e meio para cada ponto, mais ou menos. Então, não quer dizer que não tenha erro, né? Na prática, praticamente não houve ajustamento, né? Resíduos ali muito pequenos, né? Como se as observações originais não tivessem sido ajustadas, né? Então, as coordenadas 3D, x, y dos pontos permanecem praticamente iguais antes e após o ajustamento, com correções ali no centésimo do milímetro, né? Então, praticamente como se não tivesse havido ajustamento, porque esse exemplo foi um exemplo muito controlado mesmo, né? Um ambiente laboratorial ali, com uma distância muito curta, então os erros aleatórios acabaram não tendo tanto impacto aí, né? Então, a gente pode dizer que provavelmente talvez exista um erro sistemático em comum, um bias, enfim, a toda a nuvem ali escaneada, né, que faz com que os resíduos em relação ao plano médio ajustado sejam praticamente nulos, né, mas não quer dizer que elas estão isentas de erros, né, é que esses erros não estão aparecendo no ajustamento, estão mascarados aí, em função do ambiente de laboratorial altamente controlado aqui que a gente teve, né, então uma distância muito curta, enfim, divisada. Mas essa é a ideia do ajustamento, né, então um exemplo real que o Samir pretende investigar no seu doutorado, enfim, seria exatamente o mesmo ajustamento, só ia mudar os valores aí das coordenadas, né, dos pontos escaneados, enfim, e aí provavelmente esses erros aleatórios iam aparecer mais, né, e a gente ia ter resíduos do ajustamento maiores ali, né. Mas a ideia de ajustar uma superfície, né, um plano, por exemplo, a partir de uma nuvem de pontos 3D é exatamente essa, né, então as matrizes ali, a lógica do ajustamento pelo modelo combinado é exatamente esse. Então, com isso, a gente viu exemplos, né, de ajustamento do modelo combinado. Já tínhamos visto paramétrico e correlatos anteriormente. Diferença básica, né? Então, o combinado a gente tem que utilizar nesse tipo de problema, né? Que a gente tem ali, não tem como a gente trabalhar apenas com observações, né, que seria o caso dos correlatos, né, mas ao mesmo tempo não tem como a gente isolar as observações, né? Deixar cada equação em função de apenas uma observação, né, as chamadas equações de observação, que é a condição do parâmetro. Então, nossas equações vão envolver várias observações, né, tanto nesse exemplo do ajuste da nuvem de pontos 3D, né, a gente tem as coordenadas x, y, z em cada equação de condição, 3 observações, quanto no exemplo do modelo linear de mistura espectral, que a gente também tinha ali, né, as respostas, né, nas 4 bandas espectrais, né, desculpa, né, uma mesma banda espectral, mas para as 4 classes, né? A classe mistura, urbano, e as 3 classes de controle, água, vegetação e areia. Então não tinha como isolar essas observações, e aí a gente tem que acabar recaindo no modelo combinado, né? Esse ajustamento por mínimos quadrados generalizado, né? Que é o modelo de Gauss-Helmert aí. Então essa é basicamente a principal diferença dele, né? Então, se a gente consegue isolar as observações, que a gente já viu, né? Então os resultados devem dar iguais aos dos correlatos, né? A gente consegue trabalhar só com observações, né, sem parâmetros. E se a gente consegue isolar uma observação por equação, né, equações de observação, aí a gente recai no paramétrico. Então, os resultados do combinado seriam iguais aos do paramétrico. Então, claro, como o correlato e o paramétrico são modelos mais simples, né, de ajustamento, são menos matrizes, enfim. Então, quando a gente consegue trabalhar com esses casos particulares, a gente tem um custo computacional aí um pouco reduzido, né. Claro, com esses exemplos que a gente viu, não é nada extraordinário, né, mas pensando em problemas reais, que a gente tem uma dimensão elevada aí nas matrizes, né, então pode de fato fazer diferença, né, trabalhar com o paramétrico e ter os mesmos resultados com a formulação rigorosa do combinado, né, ou correlatos, enfim. Mas o combinado, ele é o caso geral, né, então ele é válido para qualquer problema. Posso resolver qualquer problema pelo combinado, ao contrário dos correlatos ou do paramétrico que tem as suas restrições, né. A aula que vem a gente vai ver a questão das injunções,
né? Então, injunções absolutas relativas no paramétrico e injunções funcionais, né, somente dos parâmetros no modelo combinado, bem como o caso de iterações, né? Então, quando o modelo é não linear, né, aí sim a gente vai ver a importância de ter um chute inicial próximo, né, da verdadeira solução, não pode ser um chute inicial arbitrário, como a gente vem trabalhando, seja o vetor nulo, seja qualquer outro vetor não nulo, mas ainda assim arbitrário, né, longe da estimativa ideal ali a ser ajustada, e o processo de iterações ali, né, então a atualização das matrizes do ajustamento até a convergência. E aí a gente vai ver que tem uma particularidade, né, do modelo paramétrico, em que a gente pode obter os mesmos resultados, né, do modelo combinado, né, então, usando o modelo matemático do paramétrico, né, que aí a gente vai usar esse conceito das injunções. Mas aí, claro, isso fica para a próxima aula a gente ver em mais detalhes, né.